podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, sejam todos bem-vindos, bom dia. Quero começar desejando as boas-vindas para você que está aí nos assistindo. Já peço para você curtir e compartilhar essa live. E o dia que nós gravamos hoje é dia 8 de março, é dia das mulheres. Então eu quero agradecer a todas as mulheradas que estão aí, porque você sabe, quando eu tô aqui de farda laranja, o papo é de legendário, mas as mulheres têm pagado um preço muito alto para que nós possamos estar aqui produzindo esse conteúdo. São elas que seguram a corda. O legendário que está me ouvindo aí entende perfeitamente o que eu estou falando. Hoje estamos recebendo aqui 2 convidados aí de Campo Grande, 2 irmãos em Cristo, e nós vamos aqui fazer o papo de legendários, vamos repartir as nossas experiências, aquilo que Deus tem feito com as nossas vidas. É um tempo precioso. Eu quero que você já curta, compartilha, já paga o garçom aí os 10%, você nem precisa colocar o seu dinheiro, só dá o seu like, mandar nos grupos de WhatsApp aí para que essa mensagem possa chegar até o seu destino final. Dito isso, eu quero apresentar os meus irmãos aqui. Vamos começar aqui com nosso irmão Adriano, Pai, Filho e Espírito Santo, Adriano Trindade. Amém. Habitando num corpo só. Isso. Obrigado, meu irmão, por você ter se deslocado, separado esse tempo na tua agenda. Pegamos ele meio no susto lá, mas deu tudo certo. Meu irmão Luiz, obrigado por você ter vindo aqui, meu irmão. Fala mais próximo do microfone aí. É uma honra estar aqui, é um privilégio, né? Obrigado pelo convite, pela parceria aí. A gente fica muito feliz de poder estar compartilhando experiência aqui. Amém. Bom, eu não tenho roteiro, meus irmãos. E esse é o grande detalhe do negócio. As pessoas perguntam para mim assim, mas você faz o negócio lá, não tem nenhum papel lá em cima da mesa? Não tem. O negócio aqui é na direção realmente que o Espírito nos toca, né? Então, já aconteceu de eu programar algo, falar assim, eu vou, na minha cabeça, né? Eu vou levar por essa linha. Aí chegou aqui e mudou totalmente, que foi o caso da live com o pastor Finoto, né? O papo era papo de legendário, mas nós falamos pouco de legendário, nós falamos mais de ministério, falamos do testemunho dele ali, mas foi uma bênção, porque a gente fica nessa dependência de Deus, né? Mas vamos lá, eu quero que vocês se apresentem. Vamos começar. Adriano, quem é o Adriano por Adriano? Eu sou Adriano, né? Tenho 41 anos de idade, sou ex-atleta profissional de futebol, e em 2007 parei. E tenho uma família maravilhosa, casada há 23 anos com a Tatiane. E pra mim é uma honra, né? Tenho um filho de 22 anos, fazer 23. Caramba! E pra mim é uma honra poder estar aqui juntamente com você, Josimar, podendo falar um pouquinho das nossas experiências que nós vivemos na montanha e que logo após nós podemos aí também falar do ministério e falar um pouquinho do que Deus vem fazendo sobre as nossas vidas. Amém. Luiz, se apresenta aí, meu irmão. Eu sou Luiz Alberto Antunes. Eu sou pai de 3 filhos, né? Pai do Dudu, do Caleb e do João, marido da Josiane. Sou cristão já há 23 anos, né? E estou aqui para compartilhar um pouquinho do que o Papai do Céu tem feito. E existe um Luiz antes, existe um Luiz depois, existe um pai antes e um pai pós-top, né? Que, assim, é uma ferramenta que me deu realmente, que nós estávamos vindo na viagem ali, conversando, realmente é uma ressignificação, né, de tudo aquilo que a gente acreditava, né? Que a gente pensava que estava fazendo certo. Uhum. Então, por isso que a gente está aqui. Amém. Tá bom? O Dudu tá aqui, quer dar um oi aqui? Chega aqui, Dudu, pega o microfone ali do seu pai, fala aí. Eu sou o Dudu, sou filho do Luiz. Eu sou o Dudu, sou filho do Luiz. Quantos anos você tem, Dudu? 8. Tá acompanhando o pai hoje? Eu tô acompanhando meu pai. Ele falou bem assim, se eu quero ir pro podcast lá. Daí eu falei, então vamos, né? Beleza. Valeu, obrigado, Dudu. Gente, vamos começar então
Vamos fazer esse ping-pong aqui com o Adriano, com o Luiz. Fechou. Adriano, vamos lá. Eu queria que você falasse como que era o Adriano antes dos Legendários e o que mudou depois que você entrou, passou por esse programa, o que transformou na sua vida, porque você também já é cristão já antes dos Legendários, né? Eu te faço essa pergunta porque muitos homens que eu conheço, assim, que são legendários, eles já são cristãos e eu tenho algumas pessoas, foi o meu caso. A pessoa, não, eu não preciso disso. Por quê? Porque eu já sou crente, eu já tenho uma vida com Cristo, eu já tenho ministério, já sou líder, né? Então a pessoa, ela olha o programa e fala assim, eu não tenho necessidade disso. E na maioria das vezes, pelo menos todas as pessoas que eu tenho conversado, a pessoa sim, tem aquele impacto, porque ela imagina que é algo, chega lá, ela vê algo completamente diferente e é algo que transforma literalmente as vidas. Eu queria que você pontuasse como que era o Adriano antes do programa e o que mudou depois que você conheceu o programa. Josimar, pra mim, falar do Legendários não é uma coisa simples, né? Porque, como você mesmo citou, para nós é uma experiência que fica marcada para toda a nossa história. E nós temos um lema, né? Histórias dignas de ser contadas. Então, eu antes de ir pro Legendário, eu tinha uma forma de ver a vida e forma também de dar valor em algumas coisas que quando eu subi a montanha, eu vi que essas coisas não têm valor. O maior valor que nós podemos dar é na nossa família. Na minha esposa que está ao meu lado, no meu filho que ainda precisa caminhar comigo até constituir a sua família. E isso ficou muito claro para mim. Porque a cada montanha que nós subimos é uma experiência diferente. Isso é verdade. A cada montanha que nós subimos, Deus fala de uma forma diferente. E muitas pessoas falam que eu não preciso ir a uma igreja, eu não preciso ir no Legendário para mim poder ouvir Deus falar. Mas eu também quero falar para vocês que estão nos ouvindo que Deus, ele fala em alguns lugares limitados. Né? Pode ser dentro do seu quarto? Pode. Mas quando você está em unidade com o corpo de Cristo e buscando Ele, como nós subimos a montanha para buscar, ele fala de uma forma mais assertiva ao nosso coração. Por quê? Porque nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz dele. Então, o Adriano, antes de subir a montanha, é um Adriano que vê as coisas de uma forma totalmente diferente do que Deus queria que eu viesse. Então, assim, uma das coisas que eu pedi quando eu subi a montanha a primeira vez é que Deus permitisse eu não ver com a minha visão as coisas naturais, mas que eu começasse a ver com a visão dele, espiritual. E isso Deus tem transformado a minha visão, Deus tem transformado a forma de eu falar, Deus tem transformado a forma de eu estar com a minha família, Deus tem transformado a minha vida, não só ministerial, mas a minha vida profissional em tudo. Porque não tem como a gente apartar aquilo que a gente vive com Deus simplesmente no ministério. Muito pelo contrário, nós temos que ser a mesma pessoa em todos os lugares que nós estamos. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser fonte. E uma fonte que jorra águas vivas, né? Não tem como a gente beber de uma fonte que joga a água doce e água amarga. Então não tem como você ser essas duas pessoas. Ou você é aquilo que Deus te criou para ser, ou você continua sendo aquilo que você acha que você pode ser. Perfeito, boa colocação. Aonde Cristo entra, alguma coisa sai, né? E o símbolo do evangelho é uma cruz, né? A cruz é renúncia, é a morte para nós mesmos, né? E eu gostei muito desse ponto que ele tocou, porque isso aconteceu também com a minha vida pós-montanha. Eu tinha esses Josimar, né? Josimar pai, Josimar filho, Josimar empresário, essas caixas, vamos dizer assim, né? Mas quando Cristo entrou na minha vida de uma forma extraordinária, eu percebi que agora eu sou a mesma pessoa em todos os lugares onde eu frequento, todos os lugares onde eu vou. Então, não é o Josimar no ministério, não é o Josimar na empresa. E eu creio que isso é o que Jesus combateu, né? A hipocrisia, porque nós somos hipócritas muitas vezes, né? A gente fala muito bem, né? Eu falo assim que a gente é obeso de conhecimento e raquítico de ação, né? A gente conhece a palavra, mas a gente tem que encurtar esse espaço entre o conhecimento e a vivência, a prática, né? Mas vamos lá, Luiz, fala aí como que era o Luiz. Eu sei que ele trouxe até
Trouxe até Uma lembrança. uma lembrança aí. É algo similar, tá? Não é o A original. original. Mas eu queria Graças que você falasse do seu top. Ah, qual que foi o seu top? Qual foi O o meu foi o 681. 681? 681. Foi de Vale da Onça. Vale da Onça lá, pastor Osni. Osni. Benção também. Inclusive tá tendo top agora, Tá né? tendo top agora. O meu foi o top 667, né? 667. O 667 eu Primeiro dia de recordo Campo bem. Grande. Recordo bem, estive lá. Você tava servindo lá, né? Tava servindo. Bom, o Luiz, antes da montanha, né? É um Luiz que tinha uma ira muito grande no coração. Então eu vim... eu conheci o Legendários através do Paulo, né? O Paulo Fernando, o Coronel Wesley, né? Os caras que foram pioneiros ali do grupo, né? E, poxa, eu queria subir bem antes. E precisava subir, né? Então, eu era um cara assim que, assim, eu sabia que eu tinha que ir. Rapaz, eu tenho que fazer esse negócio, eu tenho que ter essa experiência. E eu me converti com 18 anos, 17 para 18 anos. E, rapaz, tive uma vida cristã, tive meus altos e baixos, né? Tive meus perrengues ali, né? Nessa vida cristã toda. E, poxa, beleza, pandemia e tal. Tive um problema de depressão, uma falência, né? Em 2019 para 20. E vinha me recuperando dessa falência, né? E aí, beleza. Pandemia e tal. Só que nessa minha recuperação, nessa minha volta, né? É aquilo que a gente aprendeu essa semana, né? Sobre a indignação. Começou a me gerar algumas indignações que eu não sabia ainda como atar aqueles primeiros nós para puxar a corda, para dar direcionamento naquilo, né? E aí, beleza. Nisso, eu tinha no meu top, né? O Luiz antes, era um cara que buscava, achava que estava fazendo certo, né? De estar ali suprindo a família, de estar trazendo o alimento para a família, de estar sendo um cara que, né, cristão, mas assim, tipo, de vez em quando dava umas resbaladas, né? E eu tinha um posicionamento com relação aos meus filhos que era muito... que é assim... como que eu vou dizer? Na hora de pegar eles, na hora de corrigir eles, eu não corrigia. Uhum. Eu castigava. Corrigir é uma coisa, castigar é outra coisa, né? Mas eu não era um exemplo. Eu não dava exemplo. Tipo assim, eu era aquele ditado: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Entendeu? E aí, cara, eu sou pai de 3 homens. 3 homens, e os caras, eles olham para quem? Olha para o pai. O homem, ele vai olhar para o pai. O pai, ele dá significado, né? E aí, rapaz, meu top foi um top que foi assim, eu precisava ter passado aquele top naquele momento, naquela edição. Todo mundo tem o top que precisa, né? E, rapaz, tem muita coisa pra gente conversar. Você sabe de uma parte, né? A gente já conversou na montanha, já servimos junto. E esse Luiz, então, era um cara irado, que tinha uma ira que não era uma ira constante, mas de repente tinha um gatilho. Umas rompantes assim. Tinha um gatilho, exatamente, um rompante. Tinha aquele gatilho, pá! E aí, de repente, meu amigo, o couro comia, entendeu? Às vezes era com as crianças, às vezes era com a própria esposa, né? Dar aquelas patadas, dar aquelas, né? Que eu tava conversando com o Adriano vindo para cá, trazer os problemas da rua, os problemas do trabalho, a sua cabeça cheia de coisa, dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus problemas profissionais,
para dentro de casa. Ou até mesmo as suas frustrações, né, pessoais que você tem aqui fora, para dentro de casa. E só que não era de uma forma que, tipo assim, falar. Era de uma forma de explosão, né? Então, isso daí para mim foi uma das coisas que muito mudou, sabe? Porque quando exatamente, né, você falou sobre a esposa. Hoje é Dia das Mulheres. Cara, a gente é privilegiado demais. Quando o Senhor nos dá uma esposa, né, minha esposa, ela é um presente de Deus na minha vida, sabe? Naquele momento ali, né, que a gente pode falar porque existe os vídeos, né, naquele momento da corda. Foi um momento que, cara, É marcante, né? assim, foi como se o Senhor tivesse falado pra mim assim, cara, e aí, tá pesado pra você? Pô, tá pesado? Puxa vida, rapaz, olha que coincidência. Alguém também tá segurando lá, tá pesado também, sabe? E ali foi uma das situações que começou ali um processo muito, muito forte. E o meu top foi um top muito impactante, cara. Eu tava vindo, né, de uma situação com meu pai. Meu pai tá com câncer, né? E a gente tava na luta com o pai. Então eu tava numa estafa mental, emocional muito forte, né? Então tem tudo isso ali envolvido. E o meu propósito, né? Ali, ele era o meu propósito de estar ali. Eu achando, né? Aham. Sempre é o outro. Nunca é Deus que tratar Então, assim, comigo. não, eu vou pra lá porque, poxa, eu preciso achar Deus precisa falar comigo a respeito disso. Deus também falou, né? Deus é bom, né? A bondade dele é maravilhosa. Mas não era a respeito do meu pai, era a respeito de mim, né? E teve também situações com meu pai, mas, assim, o que mudou dentro de mim, que é interessante, né, cara? Você muda, você fala assim, mas muda o quê? É um negócio, é uma metanoia. É, realmente. É uma metanoia. Porque você tá ali, de repente, ninguém fala com você. Não teve, né? Não teve uma situação de o cara chegar e falar, eis que te digo, uma revelação. Deus fala no íntimo Não, mesmo, né? é aqui, cara, no seu íntimo, é o espírito ali, em espírito mesmo, né? Você é confrontado. Tanto é que né? Um desafio de caráter, né? E ali aquele Luiz ficou. E é legal que, né, a gente vai falar mais pra frente, mas assim, é legal que esse Luiz que ficou, cara, eu assisti um vídeo lá, eu assisti um filme lá. E esse filme que eu assisti lá era muito feio. Era muito feio. Era um filme que eu comecei a assistir aquelas cenas, os flashes, né? E de repente eu olhava aqueles flashes daquele filme, que era a minha vida, né? Que eu tinha feito até ali. O personagem principal era eu até ali. E eu falava, puxa vida, cara. Que cara. Por que você fez isso? Por que você fazia aquilo? E então, aquele cara foi morrendo, né? Cada situações a gente foi matando. Eu fui matando ele ali. Fui tirando ele da minha vida. Até que chegou um momento que foi o pulo do gato, né? Virada de chave. E assim, esse Luiz ficou lá. Luiz Amém. virado, Luiz que Glória a Deus. maltratava a mulher e os filhos, mas não de bater, não. Maltratava com ações erradas, negócios que às vezes a gente fala assim, poxa, mas não tem nada a ver, é eu. Aí você não conversa com a mulher. Você vai fazer um negócio lá, às vezes, tipo, você acha que a mulher não precisa. Parece até machismo isso, mas acaba sendo. Mas não assim que você quer preservar. Você fala assim, não, mas não quero falar para ela porque ela não precisa saber. Porque você quer preservar ela de algumas coisas. Na verdade, não. Você tem que compartilhar porque ela é a sua metade. Quem vai sofrer a consequência do bom e do ruim é ela, né? E às vezes, então, essas coisas lá atrás ficou. Tinha muito a comunicação. Está melhorando. Não é que ficou ali uma Ferrari. É um botão de play, eu falo, né? Não tem stop. Todo dia você vai É gradual. lapidando, né? Gradual, né? A palavra de Deus fala que é de fé em fé, né? É. De fé em fé diz que não é você paralisar. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho.
Mas muitos pensam que o caminho você tem que estacionar. E o caminho não é isso. O caminho é você prosseguir Uhum. rumo ao alvo. Qual que é o nosso alvo? O reino. Né? E quando a gente fala em reinar, a gente pensa que vai reinar só no céu. Mas Jesus convida a gente também a começar a reinar na terra. Como? Fazendo a vontade dele, ele sendo o centro da nossa vida. Reinar sobre as emoções é o que o Luiz falou, Isso. né? É uma pessoa irada, né? O que é o fruto do espírito, né? O cara ter domínio próprio, né? O cara reinar sobre as suas emoções. Então a gente vê a transformação externa, mas é a metanoia que você falou, né? Não é metamorfose, é metanoia, né? É uma mudança interna. Então começa internamente, mas acaba refletindo no meu exterior, nas minhas ações. E o que eu mais assim acho interessante dos Legendários, não sei vocês, mas você vê um tantão de homem chorando. Porque não é algo comum, né? Você vê, a gente cresce numa cultura, o homem não chora, né? Engole o choro, aquela coisa. Só que eu sou um cara, isso mudou muito também, né? A minha esposa, até antes dos Legendários, ela falou assim, ó, nunca vi ele chorar, né? E eu acho que agora, desses 2 anos pra cá, 2 anos e pouquinho pra cá, eu acho que tudo que ela não viu em 10 anos pra trás, ela tem visto nesses 2 anos, né? Porque eu me tornei alguém mais sensível ao Espírito Santo, né? E aí a gente, quando esse Espírito vem, eu já não quero retê-lo, né? Porque às vezes o Espírito fala com você, mas você endurece. Hoje não, eu não endureço não, eu já me rendo logo, e aí as lágrimas, elas são consequências, né? A gente teve uma experiência na penúltima montanha, né? Na penúltima montanha a gente teve uma experiência. Esse cara aqui. Cara, Do abraço. do abraço. Que lá foi. Fala aí, cara, essa daí foi tremenda também. Louco. Esse top, né? Era um top que eu esperava o meu cunhado vir, né, dos Estados Unidos, e meu pai ainda estava bem, a gente não tinha descoberto ainda esse outro tumor. E tinha anseio de eles irem. Então eu praticamente, né? Eu queria ir lá para levar eles, mas sabia nada, né? Inocente. E aí eu fui lá servir. Tanto é que foi tão legal, cara, que nesse top acho que eu não tive nenhuma foto. Não lembro se foi esse aí, mas enfim. Eu tava lá e Deus tinha ministrado bastante coisa em pessoas, né? Deus tinha usado ali a gente, né, servindo de várias formas, né? E eu vi muita gente ali derramando e tal. Eu tô lá naquele momento nosso ali, da oração, e eu falei para Deus assim, poxa Deus, o Senhor fez tantas coisas já aqui hoje, né? Ontem, pô, um negócio legal mesmo e tal. Eu sei que o Senhor tá aqui, eu tenho certeza, mas, poxa, eu queria receber um abraço. Se o Senhor me desse um abraço hoje, agora, eu entender que todas as orações que eu acabei de fazer, que a gente, né, já conversou aqui, o Senhor já guardou, o Senhor já anotou e tá tudo bem. Eu vou ficar muito feliz com isso daí. E meu coordenador tinha combinado um ponto de encontro lá, eu fui pro ponto de encontro. E tô lá no ponto de encontro esperando com o meu bastão, vi um cara num passo acelerado, igual a marcha olímpica. Andando ligeiro. É escuro, né? De repente passou esse aqui. E, tipo assim, eu não sei se foi eu que bati no cotovelo dele ou ele que deu um tapinha assim. E me deu um abraço. Cara, me pensa num abraço gostoso. Falei, cara, obrigado por esse abraço. Aí ele não entendeu nada. Eu falei, rapaz, tá. Daqui a pouco ele volta. Ele falou, não, tô atrasado, tem que ir, isso aqui. Daqui a pouco ele volta. Mais acelerado ainda. Ele falou, irmão, eu tô perdido aqui, meu ponto de encontro é do outro lado. Então Deus enviou ele para mandar só aquele abraço. Cara, especificamente. Isso aí foi tremendo. E foi um chororô, que daí nós se abraçamos, oramos ali rapidinho, né? Obrigado. E foi um negócio assim, cara. E eu falei, cara, que Deus doido. Né? É carinhoso, é um mimo, né? É assim, a graça dele, o carinho dele, porque ele te ouve mesmo. É que nem você falou, o Senhor ouve em situações, em níveis diferentes, né? É um tratar de Deus com a gente que é assim muito mais íntimo, muito mais. É impossível você ter essa mesma conexão aqui. Eu falo. Nunca fiz o teste de ficar trancado 72 horas num quarto
para ter uma experiência, né, desses 72 horas em casa. Mas, assim, eu acredito que é algo muito diferente de você estar aqui. E essa experiência foi legal. Cara, essa experiência foi muito marcante mesmo, porque eu nem sei o que me deu, cara, porque eu tava com o roteiro na cabeça ali bem certinho, né? Acaba isso, é isso e tal, tal, tal. Só que eu saí no automático, eu peguei o rumo totalmente errado, né? E eu fui prosseguir nesse rumo, né? No rumo errado ali, né? Te dei esse abraço e prossegui. Aí lá pelas tantas caiu a ficha, o que eu tô fazendo? Tem que voltar, não é aqui não. Aí voltei, né? Então fui lá realmente só pra te dar esse abraço aí mesmo, né? E é gostoso você se sentir essa ferramenta, né? Quando eu estou participando de todas as edições, assim, independente da função que você faz ali, é você sentir aquela sendo ferramenta na mão de Deus. Porque às vezes você acha que ser ferramenta você tem que estar num lugar de destaque ali onde todo mundo está te vendo. E às vezes não. É um lugar, Deus te quer no bastidor ali. Às vezes é só te dar você vai ser o instrumento para dar aquele abraço ali na pessoa e você já vai estar servindo o reino. Um abraço que pra mim, cara, foi tão significante que eu fiquei ali chorando depois disso que passou. E assim, a gente não entende muitas coisas que acontecem na montanha. No momento parece assim uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. E muito pelo contrário. Tudo que acontece quando nós estamos na montanha tem um significado. Às vezes não tem um significado para você que está fazendo parte, mas para a pessoa que está recebendo. Sim, faz todo sentido, né? A palavra de Deus fala que nós não recebemos muita coisa porque nós não sabemos pedir. E quando pede errado. Então, quando nós pedimos e falamos tudo o que nós queremos para Deus detalhadamente, Deus, ele faz conforme você pediu. Né? Eu me recordo que na primeira montanha que eu subi para servir, logo após que eu passei no Top 681, eu subi com um propósito que, aos olhos naturais, parecia muito difícil. Né? Por que parecia difícil? Porque a visão natural, ela te limita. Mas a visão espiritual, ela te dá norte. Ela te norteia onde é que você tem que caminhar. Então, isso é a importância. Por que muitas pessoas recebem e outras não? Né, Josimar? Esses dias na nossa célula, fizeram essa pergunta para mim. Por que eu vejo muitas pessoas ser cheias do Espírito Santo de Deus e outras não? É porque algumas pessoas, infelizmente, têm a transformação elástica. Tudo que é elástico, ela vai e volta. Né? Ou seja, ela expande o que tem que expandir, mas ao mesmo tempo ela volta. Fica limitado praticamente aqui, ela volta ao significado. Mas quando você tem uma transformação plástica, não tem como você voltar mais. Não tem como. E isso é justamente o que Deus faz nas nossas vidas. Né? Quando você tem um encontro genuíno com o Pai, com o Criador, não tem como você ser um Você falou um negócio, eu sou engenheiro civil, né? A gente estuda um pouquinho sobre a deformação. Você falou um negócio que cara, é exatamente isso. Porque o elástico, você está dentro do limite de tensão daquele... Vamos pensar num material, como se fosse um material, sei lá, um aço, né? Então ele vai apertar, ele vai ter aquela elasticidade, mas para que seja o plástico, ele tem que romper. E esse rompimento do estado plástico, ele passa para o colapso. Né? Quando você começa a romper, aí ele, no estado plástico, de repente, rompeu além do plástico, ele colapsa, que é o gráfico, né? Tem que romper. Então as pessoas não se permitem romper, não se entregam àquilo, que a gente também estava participando na conferência lá essa semana, né? Que é a entrega, né? Se você entrega, deixa romper, porque é exatamente isso, você fica limitado ali. Quando chegou naquele limite, aí o cara, não, porque o homem, a gente tem aquela falsa espiritualidade, né? Senhor, toma conta da minha vida. Aí, tá, mas a direção assim, tipo, eu vou aqui, né? Não, vai pra lá, não vou pra cá não, né? Porque a gente ainda quer ajudar Deus, né? Você acha que, né? Que precisa estar dirigindo. Mas tá falando que você tem que ser meio obsoleto? Não, mas assim,
a entrega, elas, quando ou há esse rompimento, há algo que muda. Eu falo pra você assim, cara, eu tava comentando com ele aqui na pré, né? Antes de a gente chegar aqui no estúdio. Falar sobre a situação da Jurema, né? Explica aí, pessoal, o que que é a Jurema. Vou explicar. Bom, Jurema era o nome de um cinto semelhante a esse, de couro cru, né? E que eu tinha dado o nome desse cinto, que esse nome era da psicóloga Jurema. Chama o psicólogo lá, que nós vamos conversar agora, né? E isso foi desde, sei lá de quando, cara. Então, o meu amigo a gente estava naquele momento de compartilhamento, e um amigo meu estava falando lá da minha família, falando que, poxa, cara, ele estava assim, como que ele estava sendo otário, como que ele estava desperdiçando, né, o tempo dele. Ele financeiramente estava bem, familiarmente estava bem e tal, e às vezes trabalhava 12, 10, 14 horas, sei lá, o que fosse necessário, né, para ele poder ganhar o que ele precisa ganhar, e às vezes chegar em casa e não poder brincar com o filho, dar uma atenção específica para a esposa. E naquele momento, eu prestando atenção, eu estava praticamente entrando, escutando o que ele estava falando, mas eu estava, tipo assim, na minha cabeça, pô, que otário, né, cara? Que otário, né? Pra que fazer isso, né? Só que, tipo, não me coloquei na primeira pessoa. Tava colocando na terceira pessoa. Né? Ele. De repente... Se enxergou no espelho. Veio um espelho. Aí o Espírito Santo falou assim, mas ele? E você? Né? E você? Aí eu falei, mas eu? Não, poxa, né? Eu não. Eu sim. Aí o senhor foi um negócio muito doido, porque é como se fosse uma câmera dessa filmando eu numa situação em casa. Similar. Não. Igual. Ou pior, às vezes. Pior que a dele, né? Tá aqui meu filho, o José Eduardo, há uns 10 dias, um pouco antes do top, eu tinha pego o Eduardo de cinta. Eu tinha dado boas cintadas nele. E o senhor falou assim, olha aí, ó, você tem 90 e poucos quilos. Uma criança de 20 quilos. Você acha que isso daí é o quê? E eu comecei a enxergar aquilo como se fosse um vídeo, como se fosse uma vida real, assim. E o testemunho do rapaz lá, depois disso, eu nem sei o que ele falou. Ou o que os outros falaram. Eu entrei como se fosse uma outra dimensãozinha, assim, ali, minha bolha ali, que o Senhor começou a tratar em mim. E aí eu me vi batendo nele. Toda aquela situação que nós vivíamos, mas eu observando né? Uhum. De telespectador assistindo ali. E o Senhor falou assim, e aí? É otário? O que é? Você quer isso aqui? O que é isso? Aí eu comecei e falei, Senhor, eu não quero mais ver nada, eu sei, eu tô errado. E aí o Senhor falou para mim ó, seus filhos, eles não te obedecem porque eles te honram, porque eles te respeitam. Seus filhos te obedecem porque você gera medo neles. E eu tinha medo de passar necessidade, eu tinha medo de um monte de coisa. Né, que depois eu fui jogar fora tudo isso e entender tudo isso. Mas assim, naquele momento, o Senhor falou assim, você não precisa. Aí, sabe o que foi que pegou? Meu pai, Edilberto, meu pai nunca me bateu, cara. O Senhor falou assim, o teu pai que não tem o conhecimento que você tem, ele nunca te bateu. Por que você bate nos seus filhos? Rapaz... E aí começou. Mas assim, aquela pancada, e aí... A moenda, né? Aquele moinho, né? Ali igual aquele cara que moe cana, né? Vai espremendo você e tal. Vira do outro lado, torce, vai de novo. Aí só o bagaço fica. Falou, ó, se você praticar
o amor, se você praticar, tá? O amor, a unidade, a honra vai vir. Seus filhos vão te honrar. Amém. Não com a sua palavra, mas vão te honrar pelas suas ações, pelos seus exemplos, pelo homem que você vai mostrar para eles que tem que ser. Ações, movimentações, palavras e exemplo. E aí começou. E aí ali naquele momento eu falei, Senhor, se meu pai então nunca me bateu e eu respeito meu pai, eu honro ele, cara, é um cara que, tipo assim, quando meu pai chegava para conversar comigo, doía em mim. E ele falou, então você não precisa disso. E aí eu tomei uma decisão ali de não mais usar aquele cinto para fustigar meus filhos. E ali eu tomei uma decisão diante do Espírito Santo e eu com ele, eu prometi para ele. E era um cinto sim, cara. E eu tava usando esse cinto para carregar meu galão de água. E tava todo marcado aqui. Tava todo ardido aqui meu lombo, sabe? E o Senhor falou assim, se para você tá ardido, você imagina como que não é. Porque teve uma situação que eu peguei o João Alberto, que é o meu mais velho, um tempo atrás, foi uma das últimas, acho que foi a última surra que eu dei nele, que eu tive uma crise. Eu tive uma crise de nervosismo que, ao invés de chorar, me dava vontade de rir, uma crise de riso, de nervosismo, porque doía em mim, né? Pegar ele. Teve uma situação lá, questão de escola e tal, e foi muito difícil, mas eu tive que pegar, na minha cabeça, eu acreditava que aquilo estava ensinando ele. Mas eu não estava ensinando. Eu estava, na verdade, estava na lei, né, cara? Totalmente na lei, apontando o dedo, mostrando e condenando ele. E, cara, hoje, vou te falar, faz um ano, 4 de fevereiro, tá esse cara aqui. Eu posso até falar para ele o que mudou. Mas, assim, no início não foi nada fácil. Eles colocaram à prova a minha promessa. Mas eu quero Criança tem essa... Eu quero colocar um negócio que foi legal. Eu coloquei eles 3 na mesa, né? Pedi perdão para eles. Fui assumir minhas as metas, M. né? Minhas M. E um negócio que foi legal, cara. Eu chamei eles, falei assim, eu preciso que vocês me ajudem a cuidar da sua mãe. Porque eu não estava cuidando. Mas vocês estavam me imitando. E eu preciso que vocês me ajudem a cuidar da sua mãe. Cuidar de forma honrosa. Honrar, ajudar na casa, respeitar, ajudar com tudo, a cuidar. Porque nós precisamos ser segurança para ela. Ela é única. E ela que cuida de todo mundo. E a partir dali, cara, aí eu falei assim, eu não vou prometer nada. Não vou prometer A, B, não vou falar, fazer promessas. Mas nós vamos ter que agora começar um tempo novo, né? Um tempo novo. E aí começou, entendeu? E aí começou a fluir as coisas. E o posicionamento, porque assim, até aquele momento, cara, assim, a lei era muito forte na minha vida. E eu era muito acusador, mas não era, eu não acusava dos outros, eu acusava o que está dentro de mim. Porque o julgamento é isso, é você expor aquilo que está dentro de você. Mas eu acho que quando você tem essa indução em bater, eu acredito que você está muito mais falando de você isso, do que do próprio ato do seu filho, né? Eu tive essa direção há um tempo atrás, porque eu não fui muito bater no meu filho. Mas quando a gente tem essa atitude de bater no filho, talvez a gente extravasando aquilo que a gente está fazendo de errado em um ato que você pode comandar. Né? E a palavra de Deus não diz isso sobre nós. Né? A palavra de Deus que fala que a gente age em amor. Porque um dos maiores atos, né, de amor sobre as nossas vidas foi quando Deus enviou o seu filho a essa terra e ele foi crucificado numa cruz sem ter nenhum pecado. Ali ele pegou tudo que ele era, transferiu para nós e pegou os nossos pecados e impôs sobre ele. Exato.
né? Fazendo o quê? Pegando uma morte que estava sobre as nossas vidas e dando a vida dele por nós. Então, quando a gente tem essas falhas, esses desvios de condutas de um homem, é justamente isso que a gente está falando para a sociedade. Né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E né, você, né, o pai. O pai, ele quer o melhor pro filho, cara. Ele quer promover o filho, ele quer que o cara seja melhor que você, ele tem o amor de pai não se explica, né? E naquele momento, cara, o Senhor falou pra mim assim, filho, eu te amo tanto. Não interessa pra mim, cara, foi um negócio massa. Foi assim, acho que foi um dos auxiliares, não lembro quem que foi, cara. Eu sei que é o seguinte, uma pessoa me lançou uma palavra. E aí não foi assim, o cara foi boca de Deus ali naquele momento. Ele falou assim, não interessa o que ficou pra trás. Não interessa. E aquilo, o Espírito Santo testificou no meu. Falou assim, não interessa. Eu te amo igual, eu te amo, cara. Você tá aqui porque eu te amo. E o Senhor me abraçou de uma forma que, assim, tudo aquilo, meus erros ficou. E eu entendi que o Senhor não quer apontar meus erros. Ele quer apontar para aquilo que ele quer me usar, né? Para aquilo que ele tem propósito. E vem a palavra sobre que nada separará nós do amor de Cristo. Nada pode distanciar você do amor de Cristo. É nós que às vezes temos crença errada e falamos assim, poxa, não, eu vou dar um tempo. Mas quando você está dando tempo, você tá dando tempo mais para outra coisa também. E outra coisa que eu aprendi, né, cara? Andar sozinho. Eu era muito de andar sozinho, cara. Isso aí é um perigo. E foi um negócio que o Legendário, assim, eu me encontrei. É como se eu tivesse encontrado o meu espaço, o meu lugar, a minha gangue. Galera. Minha gangue, Manada. minha galera. Minha manada, encontrei minha manada. Quando eu era criança, mano, eu vivia nos matos, pescando. Ixi, eu dei muito trabalho pra minha mãe, cara. Às vezes saía, ia pra uma chácara, nem avisava, falava, eu vou jogar bola no campinho. Que campinho? Às vezes tava lá na chácara do seu Miro leiteiro, pegando os cavalos do seu Miro lá pra baixo e andando. Era assim, cara. Eu era terrível, né? E assim, eu apanhei muito da minha mãe, tadinha. Mas ela era a forma dela me educar. E foi muito bom porque, pra mim, eu vejo assim que eu era muito levado, né, cara? Então, eu imagino que ela passou muita raiva comigo. E tadinha, eu perdoei, já pedi perdão, já conversei com ela. Mas, assim, essa ira que eu tinha dentro de mim, é o que você falou. Não era que era uma ira que era das minhas frustrações. Era uma ira que estava dentro de mim, coisas erradas. Ou seja, minhas. O problema era você mesmo. Era eu, cara. Porque o problema é nós. O problema é o homem. O homem, ele nunca, a gente sempre aponta pro outro. É fácil, né? E aí, cara, quando eu entendi que aquela ira fazia parte do meu eu, falei, não, larga a mão, deixa isso aqui. Esses dias eu tive uma crise, faz poucos dias isso, hein? Uma crise assim, analisando, vocês estão falando aí do exemplo, né? O Adriano falou de Jesus. E eu tive uma crise, cara, analisando a vida de Jesus. Qual que foi a crise? O governar pelo exemplo, né? Às vezes é claro que você falou, não, eu quero governar porque eu imponho isso sobre os meus filhos, né? Outra coisa é o exemplo, é até uma máxima dos militares, né? Eles falam que, né, as palavras convencem, mas o exemplo que arrasta, né? E Jesus, quando eu olho para Jesus, é que talvez a gente não tem muito assim a concepção, a gente fala, Jesus, o crucificado, o Filho de Deus, mas nada se fez sem ele, né? Então ele é o criador, né, de todas as coisas, e todas as coisas é sustentado por ele. Então, peraí, esse Jesus é muito maior do que às vezes eu consigo contemplar. Aí eu olho para esse Jesus grande, né? Imagina o universo, olha só o universo, né? O tamanho que é isso, né? Não se conhece o tamanho do universo. E Jesus é muito maior que tudo isso. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus pegando a discussão lá dos discípulos, né? Não, quem que vai ser o maior? Não, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda, procurando status, procurando posição. E Jesus, nesse tempo, vai lá, pega a toalhinha e vai lavar os pés dos discípulos. Aí eles ficam confusos. Mas o que está rolando aí? O que está acontecendo? E Jesus fala, agora vocês não estão entendendo, mas um dia vocês vão entender. E aí o que ele estava passando? O exemplo, né, de humildade. Porque
uma coisa é você falar que você tem que ser humilde, outra coisa é você demonstrar, porque lavar os pés era um serviço de escravo, né? E Jesus, ele não se importa com isso. Ele vai lá, pega a toalhinha, lava os pés dos discípulos. Aí Pedro, daquele jeito, não precisa lavar não. E Jesus, não, se você não lavar, você não tem parte comigo, então lava, né? E aí eu fui olhando a trajetória de Jesus, né? O Criador do universo não tem um jumento para ele entrar em Jerusalém, tem que pegar emprestado. Vai fazer uma ministração lá, pega um barco emprestado, né? E aí, essa humildade de Jesus e como ele demonstra para nós como nós temos que ser, quando eu coloco isso como um panorama para minha vida, eu olho assim, cara do céu, eu tenho que aprender muito, né? Eu ainda tô cheio de mim, né? Eu ainda sou soberbo, né? E é claro que você falou, quando é mais fácil eu condenar o meu pecado no outro. Eu olho para o outro e vejo que ele está errado isso aqui, mas eu estou condenando o meu pecado no outro. É mais fácil fazer isso, né? Quando o maior, eu falo assim, a pior assombração que nós vemos é aquela que está no espelho, né? Que somos nós mesmos, né? A gente é, assim, ávido, né? Assim, implacável em condenar, né? E Jesus, faça justiça. Mas quando é pro meu lado, aí eu apelo pela misericórdia, né? Então, assim, Jesus tem sido um exemplo a ser seguido, né? O problema é que às vezes eu quero pegar o que me convém e o que não me convém eu deixo de lado, né? Mas é igual o café que nós estávamos tomando aqui, né? Você tem que, não pode só querer o chantilly do café, você tem que tomar o café inteiro, né? Então tem coisas que elas são confrontadoras para a nossa natureza. Mas, gente, eu queria que vocês comentassem, começar aqui pelo Adriano. Já que hoje é o Dia das Mulheres, eu quero dar um enfoque nas mulheres, né? Porque muito se fala do legendário, do papel do homem, né? Hoje está em evidência isso, né? O homem, resgatar o homem. Mas é a história de segurar a corda que nós falamos no início da nossa live, né? As mulheres, elas desempenham um papel muito importante. Isso é desde a época de Jesus, né? Porque quando Jesus estava pendurado lá na cruz, cadê os discípulos? Com exceção de João, todos vazaram, né? E ficou quem? As mulheres, cara. As mulheres chegaram no túmulo ali, assistiram à ressurreição de Jesus, né? Jesus conversou ali com as mulheres, então as mulheres financiavam até o ministério de Jesus. Então as mulheres, elas desempenham um papel que talvez não é um papel de evidência, mas parece que as coisas assim... Não sei se lá na casa de vocês é assim, mas eu tenho a sensação que Deus fala muito mais com a minha esposa do que propriamente comigo. E às vezes eu fico até meio em crise com isso. Falo, Deus, você tem que falar comigo. Usa ela, né? Usa muito, assim, e às vezes eu não gosto de ouvir, né? Não sei o que é da natureza do homem, né? A mulher, ela vai te falar algo, ela tá correta naquilo que ela tá falando, mas você não gosta de ouvir, cara. É uma coisa interessante. Mas quando eu aprendi a dar mais ouvido, assim, para minha esposa, entender que ela não tá remando para um lado e eu tô remando para o outro lado, não. Se o barco afundar, nós somos prejudicados, né? Então, entender essa história da unidade. Aí eu sou um com a minha esposa. Então, eu aprendi a dar mais ouvidos, é claro que o Luiz comentou. Às vezes você fala assim, não vou falar, eu vou tomar a decisão logo, vou resolver isso aqui, né? E até agora nós estamos, inclusive eu e minha esposa, num propósito assim, em unidade por resposta de Deus, e a gente está naquela mesma assim, pegada, vamos orar junto, vamos buscar junto, para que Deus nos responda. E eu tenho certeza que Deus vai nos responder, porque nós entramos em unidade. Eu queria que você falasse, Adriano, falasse um pouco da tua esposa, do papel que ela tem desempenhado na sua vida, não só legendário, mas fica aberto para você falar ministerialmente, como ela tem te ajudado. Então, Josimar, falar da minha esposa, pra mim, é uma dádiva, né? Dádiva, todo mundo sabe que é um presente de Deus. E eu fui em Balneário Camboriú, e lá eu ouvi o pastor Bernardes ministrar, e uma das perguntas que ele fez, se Jesus fizer essa pergunta pra você, como é que tá a filha dele? Ou seja, quando nós casamos, Deus nos dá uma filha, né? E esse entendimento eu só fui ter depois de realmente passar pelos legendários mesmo. Por quê? Antigamente eu tratava a minha esposa de uma forma, eu pensava que era o correto, né? E quando eu realmente vi ela como filha de Deus e depois uma comigo, mudou. Muda a concepção. Né? Mudou totalmente a minha visão sobre ela. E a minha esposa, ela na verdade é uma auxiliadora, né? A mulher, ela tem um papel fundamental na vida do homem.
A minha esposa, quando eu comecei a galgar coisas maiores, crescer, financeiramente, né, profissionalmente, ministerialmente, ela foi a grande auxiliadora de tudo isso. Porque a mulher, ela tem um papel fundamental em fazer você crescer ou também te destruir. Uhum. Né? Por quê? Porque o que nós temos que entender na nossa vida de matrimonial? Nós temos que entender que nós não estamos para poder disputar algo com a esposa. Né? Mas tem muitos casamentos que é disputado. Uhum. Né? O ego fala maior, a autoridade fala mais. Então, quando nós entendemos isso, fica fácil da gente entender que a gente tem uma mulher ao nosso lado para crescer junto conosco. O tanto que quando Deus foi fazer a mulher, tirou da costela. Né? Não tirou ali da frente, não tirou de trás. O que que simboliza para nós? Que a esposa é do lado, né? Caminha do lado. E a minha esposa, eu tô muito feliz com ela, porque ela tem cada dia mais crescido ministerialmente, né? Ela tem crescido como mulher, como mãe, ela tem crescido como cônjuge, ela tem crescido em todos os aspectos. Mas o que foi fundamental para isso? O entendimento dela como filha amada do Senhor. Né? Porque tem muitas pessoas hoje que estão caminhando ministerialmente e não entendem que elas são filhas amadas. Então, uma das coisas que nós temos ouvido muito, né, Luiz, é que nós não devemos atrapalhar Deus. Nós não devemos atrapalhar De Deus. não atrapalhar, você já está ajudando. E muito. E tem muitas coisas. O que é o atrapalhar Deus? Querer fazer com as próprias forças. Querer fazer com aquilo que você acha que é correto. E muitas vezes, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar com o ouvido de ouvir. Ouvido de ouvir e depois colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, no meu casamento, hoje eu tenho 23 anos de casado. A minha história é um pouquinho... Uma história que todo mundo falava assim, não vai passar um ano. Por quê? Porque eu conheci minha esposa em fevereiro, finalzinho de fevereiro, começamos a namorar em março. Em abril ela descobriu que estava grávida, e em junho a gente foi morar junto. Ô, louco. Foi um... Então, no ano de 2002, foi muito rápido tudo isso para nós. A gente começou a namorar em fevereiro, em abril ela engravidou. Então, em dezembro, meu filho nasceu de 8 meses. Então, a minha esposa tinha 15 anos de idade, na época, fez 16 dia 2, dia 13 meu filho nasceu. Então, como você olhar para um matrimônio dessa forma e falar que vai dar certo? Tem tudo para não dar mesmo. Tem tudo para não dar. Mas quando Deus está à frente de todas as coisas, e isso que eu vou falar agora é muito importante todo mundo entender, quando você entende o seu chamado e o seu propósito em Deus, você entende por que ele deixou você unir dessa forma. Então a união, no momento, ela pode parecer que não vai dar certo. Mas quando você entende esse propósito e o chamado de Deus, você vai entender por que Deus te uniu com a sua esposa. E hoje não tem fundamento, não tem Adriano sem ser com a Tatiane. Eu não me vejo sem minha esposa. Então, eu mudei para Campo Grande em 2022 e quando eu fui mudar, o meio foi o trabalho. Mas o Leonardo, que é o presidente da companhia que eu trabalho, ele foi lá no escritório e falou assim, não é só trabalho, é ministerialmente. Então, eu vim debaixo de uma palavra. E quando você é direcionado a uma palavra e você responde a essa palavra, o que você está falando? Eu diminuo para que o Senhor cresça. Então, quando nós viemos, nós passamos um ano de 2022 muito difícil aqui, porque a gente não conhecia ninguém. Porque o que o inimigo faz na vida de um casado, na vida de um ministerial, na vida de tudo? Ele faz que... Ele já sabe a bênção que você vai receber de Deus. Então ele tenta atrapalhar. Que é o que ele tenta a todo momento jogar seta. Ele tenta a todo momento falar que você não vai ser capaz. Mas no ano de 2023, quando eu fui caminhar com o pastor Abel na videira, eu vivi o melhor ano da minha vida. 2024 foi melhor do que 2023. Então, o meu casamento com a minha esposa tem sido os melhores anos. Por quê? Eu decidi não deixar ela carregar mais minha mochila. Eu decidi fazer o papel de sacerdote. Então, quando você decide fazer o papel de sacerdote, não é autoritarismo. Muitas pessoas confundem sacerdote com autoritarismo.
Não tem nada a ver, são palavras totalmente distintas. Né? Quando você fala de sacerdócio, você está falando o quê? Aquela pessoa que ora, aquela pessoa que protege, aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que ama. Autoritarismo está sobre você mandar. E não é isso que nós aprendemos, né? Então, o sacerdócio, o sacerdote, ele está naquele apontamento do que Deus fala para o sacerdote, em termos de que você tem que realmente entender para que você foi criado. O sacerdote, na época que estava ali, o pessoal levava sobre ali o seu sacrifício, e o sacerdote ele tinha que estar preparado para aquilo. Para ele passar por todos né, ou lavar ali as mãos, entrar no Santo dos Santos, consagração. havia totalmente um preparo e um processo para ele passar. Na nossa vida matrimonial não é diferente. Né? O primeiro ano é o primeiro ano de aprendizado. Nós aprendemos isso nos 7 ciclos, né, que nós passamos. Então, por que muitas coisas atrapalham da gente viver o sobrenatural de Deus no nosso casamento? É porque nós atropelamos, né, o processo. Pular ciclo, né? O primeiro ciclo é aprendizado e você já quer viver já na bonança de Deus. Não é dessa forma. É em tudo que nós vamos fazer, a gente tem que ter esse direcionamento. E a minha esposa, ela foi fundamental, né, nisso. Porque eu jogava futebol, então eu fiquei muito tempo fora de casa. Então, por eu ficar muito tempo fora de casa, eu não tive ali praticamente a criação do meu filho até os 5 anos de idade. E a minha esposa, ela sempre foi fundamental. Né? E eu tenho um amor pela minha esposa muito grande. Por que eu tenho um amor muito grande por ela? Não é pelas dificuldades que nós passamos ou por tudo que nós vivemos, mas é porque hoje eu vejo ela como uma das pedras fundamental, né, para mim estar onde é que eu tô hoje. Então, por que muitos casamentos acabam, o Josimar e Luiz? Muitos homens vivem do lado de uma guerreira o tempo todo. Quando conquista algo, quer viver do lado de uma aventureira. Isso é muito comum. Né? E assim, no mundo hoje natural é o que nós vemos. Mas eu, com todo o entendimento que eu tenho hoje, eu decidi viver do lado dessa guerreira. Sabe? Eu poderia muito hoje, muito bem, né? Como muitos fazem. Não, eu quero curtir. Mas a maior curtição que nós podemos ter é do lado de Jesus. Né? Entendendo o propósito e o chamado dele. Eu não consigo me ver hoje com esse chamado no ministério que eu tenho, ou com tudo que eu vou fazer, sem estar com a minha esposa. É o Adriano da Tati. É o Adriano da Tati. E a Tati do Adriano. Porque eu não consigo hoje, muitos falam, tem Uber, deixa sua esposa ir de Uber. Irmão, se eu posso levá-la, por que eu não faço isso? É o momento de nós dois estar juntos ali, conversando, né, brincando. É um momento nosso. Entendeu? Por que eu não faço? A gente tava conversando, né, no carro, vindo, né, com a família, né, cara. Rapaz, depois disso, cara, foi um negócio que mudou tanto. Valores, princípios e valores, cara. Não adianta nada o cara ganhar o mundo inteiro e ele perder os seus. Eu tava numa situação que, assim, tava conversando com ele, meu filho mais velho, a gente era um próximo longe. Eu não tava tendo mais diálogo, não tava tendo mais conexão, eu não tava... interação e intimidade, chama isso aí. Tinha interação, mas não tinha intimidade. Eu falo assim, cara, posso falar, né? Pode. Qualquer coisa nós corta, não sei o que você vai falar. Não, da minha mulher. Falar dela é difícil, porque pensa numa mulher que vou te dizer que eu fui agraciado, cara. Uma guerreira, braba. Teve situações, como eu comentei, tive problemas, situações que eu olhava pra ela e falava assim, meu Deus do céu, por que essa mulher tá comigo, cara? Sabe, porque ela acreditava mais em mim do que eu mesmo, entendeu? Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo. E nós conhecemos também na adolescência, né? Ela estava no 3º ano de escola e eu era repeteco, estava para trás, mas a gente se conheceu também lá. E é uma história legal, mas assim, eu não era crente naquela época, não era cristão, e eu conheci Cristo antes dela. Me converti, me entreguei, né? E casamos e tal, mas assim, em todo o tempo,
eu vou falar pra você, cara, ela é uma guerreira, mas assim, além de tudo, é a minha melhor metade. A gente tem uma música que a gente gosta de escutar, que é sobre a melhor metade. E assim, esses tempos atrás, né, a situação do pai lá, que eu falei antes do top, eu praticamente isolei ela e meus filhos. Ela estava segurando a corda, ela segurou a corda muito tempo. E esses dias atrás, eu e ela estávamos conversando, e aí ela falou assim, amor, mas Deus já sabia, porque assim, desse um ano para cá, falar de família, né? Não vou falar de outras coisas, não, mas assim, de família, a gente tem vivido algo que é o que o Adriano acabou de falar aqui, cara, algo extraordinário, mano. Extraordinário. Por quê? A partir desse posicionamento que tive com as crianças, teve outros também que foram mudados com ela. Cuidado, zelo, priorizar, né? A questão da honra, a prioridade está inserida na honra, faz parte da honra. Quando você quer honrar, que nem, pô, você honrou a gente aqui com um sneaker, né? É uma prioridade, poxa, eu preciso, né? Você se priorizou ali, aquelas pessoas. E a partir dali começou a mudar e o meu casamento mudou. Esse elo de intimidade mudou, não para uma situação assim, falar assim, porque passou a ter mais carinho, passou a ter mais, né? E aí ela tava falando para mim, poxa, amor, a gente tem vivido tanta coisa legal. E assim, falar dela, porque ela sempre foi aquela que orava, ela sempre foi aquela que empurrava. Não, vai lá, poxa, vai lá. Sabe? Sempre era ela, sempre. Então, assim, em muitos momentos eu fui omisso e deixava, porque ela aguenta, porque ela é braba, né? Ela é aquela onça braba que se precisar ela pega, leva lá para cima da árvore, né? Ela é desse jeito, ela é resolvida. Mas a partir daquele momento que foi ou gerado aquele posicionamento, eu comecei a enxergar e ter um pouco mais de carinho, olhar essa mulher com um pouquinho mais de ternura, sabe? De falar assim, caraca, velho, tanto tempo que eu sacaneei essa mulher, cara, né? Você fica com uma dívida, né? Você Parece. fica constrangido. Cara, teve situações que a gente tá ferrado, Adriano. Ferrado assim, a gente tá numa situação difícil e tal. Aí, ou antes do top, né? A gente, às vezes eu chegava em casa, chegava com aquela cara, chegava tudo assim, carregado lá de fora, que trabalho com obra, PO de peão e tal. Quase não tem, né? Quase não tem os cabelos brancos. E aí chegava todo, rapaz, às vezes ela, um cafezinho pronto, às vezes ela fazia um negócio, assim, ô amor, poxa, eu fiz um negócio aqui pra você, vamos tomar um café e tal. Cara, dá aquele balde de gelo que você até fica constrangido. Fala, puxa vida, cara. Olha aí. Que, né? E a partir disso, eu comecei a enxergar essas coisas, pequenas coisas que são grandes valores, né? Eu falei, rapaz, é diferenciado. E hoje, assim, a gente trabalha junto, né? A gente trabalha no escritório e tal. Ela na área dela, eu na minha. Mas, assim, é uma parceria, é um companheirismo que, assim, você fala assim, poxa, não é questão estética. Você passa a ver a pessoa, a beleza da pessoa interna, a beleza da pessoa, aquilo que ela vale, aquilo que realmente importa. Que tem valor, né? Tem valor, Não, né? falando justamente isso aí, E é tão gostoso porque é uma revelação. Tipo assim, poxa, mas você nunca viu isso? Não. Você consegue ver, mas você não consegue ver aquelas pequenas coisas que às vezes você tá trabalhando, você tá na rua, mas você chega em casa, aquele cara ali tá impecável, né? Tá fazendo tarefa com o menino, tá cuidando de todo o restante. E aquele falou, a auxiliadora, né? Ela tá te auxiliando em todas as outras coisas e você tá na guerra ali. Né? Então essas coisas assim, cara, não tem preço. Enquanto você tava falando aí, eu recordei de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de um senhor, disse que ele passava na floricultura
todos os dias. E ele comprava, não sei se vocês já escutaram essa história, comprava uma rosa. E ele passava na floricultura e comprava rosa. E todo dia comprava rosa e comprava rosa. Aí um belo dia o dono da floricultura chama atenção, porque todo dia o cara tá ali comprando uma flor, né? Compra já um monte de flor. Aí disse que o cara um dia, né, se encorajou e perguntou pra ele, cara, tua esposa deve ser uma mulher muito, muito importante na tua vida e ela deve te amar bastante, você amar muito ela, porque todo dia você compra uma rosa pra ela. Aí o rapaz falou assim, cara, minha esposa, ela tem Alzheimer. Ela não lembra quem eu sou. Ela, todos os dias eu tenho que me apresentar, eu sou seu marido e tal. Daí ele falou, mas embora ela não lembra quem eu sou, eu sei quem ela é. E aí todo dia esse cara comprava a flor para dar para ela. É isso, dos valores, né? Porque a beleza, isso aí é estética, né? Vai passar. Eu brinco com meu sogro. Cuida, né? Eu brinco com meu sogro. Falo, você acredita que um dia eu já fui feio? Eu falo pra ele. Então, assim, toda pessoa bonita, um dia a idade vai passar e vai acabar. Agora, esses valores, né? Eles perduram. É olhar e enxergar. A palavra vai dizer em Provérbios, né? Que a mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede a de rubis, né? Então, quem acha uma esposa, meu amigo, ele já é rico e não sabe, às vezes, não sabe disso, né? Meus irmãos, o bate-papo tá bom, mas já vai ser 11 horas da manhã, você acredita? Pô, o negócio aqui passa rápido, né, mano? Passa rápido, a hora voa, gente. O Dudu já tá ali, agoniado já. Vem cá. Mas vamos lá, então, vamos para essa consideração final aí. Um belo dia a gente pode organizar mais um podcast aí, com certeza é muito proveitoso, né, estar aqui com vocês. A gente trabalha junto ali, às vezes no top, né, tá envolvido ali, mas a gente não tem esse tempo assim de bate-papo. Por isso que o podcast é legal também. Você aprende com os convidados. Eu aprendo muito aqui. É uma coisa que o Adriano falou ali, da como você tá cuidando da minha filha. É um negócio que eu já peguei. Falei, esse aqui eu vou utilizar. Então, esse bate-papo, ele é muito proveitoso, porque você, no top ali, quando a gente tá servindo, você não tem esse tempo aqui, cada um tá ali na tua função, a gente tá envolvido com o evento, e a gente não tem esse tempo de conversar com os irmãos, e também a distância da cidade, né, embora que Cidrolândia e Campo Grande pertinho, né, se tropeçar aqui, cai lá, ou se tropeçar lá, cai aqui, mas acaba que as correrias do dia a dia não permite a gente ter esse tempo de bate-papo, de tomar um café. São coisas que nós estávamos começando, antes de começar a gente falou, cara, a gente não precisa de muito, cara, é só sentar, tomar um café ali, não custa nada, né? Mas então foi muito proveitoso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, por vocês se disponibilizarem. Eu sei que para sair de lá e vir aqui é um tempo de agenda que vocês têm que organizar, né? Somos pais, somos maridos, né? Eu sei que as esposas, elas entendem, às vezes, a nossa ausência momentânea ali, porque é em favor do reino. Então, quando a esposa está junto, fica muito mais fácil. Mas, mais uma vez, agradecer, Luiz, obrigado por você ter vindo. Adriano, obrigado por você ter separado esse tempo precioso para a gente bater esse papo aqui. Pegamos no laço ele lá. Pegamos no laço lá na conferência lá. Mas é assim, eu gosto de Deus porque Deus é dessa forma. Não tem muito... Às vezes você prepara um script e Deus vai lá, muda tudinho. Não, é do meu jeito. E foi uma bênção você estar aqui compartilhando com a gente um pouco da sua história. No podcast não vai caber, né? Nossa história completa. Mas cabe um pedaço dela em uma parte significativa. E eu sempre falo, todo final de live, é um registro histórico. Né? Se o Xandão não derrubar a nossa live, ela vai ficar lá, guardada, registrada, e as gerações futuras, elas vão ter a oportunidade, né? Eu falo que antigamente se deixava os livros de registro histórico, né? Hoje, né, nos tempos modernos, se fazem lives, né, se fazem transmissões, e fica lá, né, nesse dia 8 de março de 2025, Dia das Mulheres, dia que vocês estiveram aqui, e talvez daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, os nossos netos estarão assistindo a essa live e às vezes se inspirando em alguma coisa que nós estamos construindo, né? Tijolinho por tijolinho. Nós estamos construindo a nossa história e eles vão assistir essa live. Vai ficar registrado aí. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o Adriano. Adriano,
suas considerações finais aí. Fala algo que o senhor colocou no seu coração, olhando para essa câmera aqui, algum recado que você quer dar para algum homem de montanha. Enfim, fica à vontade para falar o que você quiser, meu irmão. Eu quero só deixar aqui para todos os irmãos de montanha, também para todos os homens, né? Que Deus colocou no meu coração tá olhando aqui. Nós tivemos uma ministração esse domingo passado que fala de ansiedade e viver no descanso. Né? Hoje, a grande maioria de nós, homens, e não só homens, mulheres, né? O mundo, essa geração, tem vivido muito na depressão. Depressão é aquilo que você está vivendo no passado. E a palavra de Deus fala que nós não devemos viver no passado, nós devemos viver o presente. E ansiedade é aquilo que você está ansiando no futuro. Mas quando nós vivemos justamente no descanso do Senhor, é um lugar que o inimigo ele não pode habitar. Porque quando você habita no descanso do Senhor, quer dizer que você está vivendo nele. Então, que nós venhamos a viver dessa forma, que nós venhamos a viver no descanso do Senhor no nosso casamento, que nós venhamos a viver no descanso do Senhor no nosso trabalho, que nós venhamos a viver no nosso descanso no Senhor também, com as nossas famílias, né? Porque isso é muito importante, né? Porque isso, viver no descanso, é algo que você realmente não é seu. É aquilo que você sabe que quem Deus é. Né? Então, quando você sabe que quando você está vivendo em Deus, é justamente que as coisas que Deus faz é melhor do que as que nós pensamos. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que Deus pensa sobre nós é bem melhor. Né? Ou seja, o que eu penso aqui da minha vida tem limite. O que Deus pensa sobre mim não tem limite. Ele pode fazer muito mais. Né? Então, que nós venhamos a viver dessa forma. E quero deixar também um parabéns a todas as mulheres, que vocês possam continuar sendo essas mulheres abençoadas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que vocês possam realmente fazer o papel da auxiliadora nas suas casas. Quem ainda não se casou, se prepare para casar. Ore, peça a Deus aquilo, o homem, conforme a palavra de Deus diz. Né? Porque essa é a grande importância. Porque tem muitas pessoas hoje que namoram e vê os sinais daquilo que o marido pode ser e não se nota aquilo que pode viver no futuro. Né? Não que você tenha ansioso, mas você tem que ver os sinais da sua vida também. Isso é importante para um casamento duradouro em Deus. Muito obrigado, Josimar, por estar aqui juntamente com você. Eu que agradeço. Foi um momento que nós aprendemos muito e creio que muitos homens de Deus vão passar por aqui ainda e vão deixar uma história digna de ser contada. Amém, amém. Vamos lá, Luizão. Suas considerações finais, meu irmão. Bom, primeiro, né, parabéns a todas as mulheres. Vocês são fundamentais para nós. Nós temos privilégio, né, de poder ter. Eu tenho o privilégio de poder ter uma mulher, cara, fantástica em casa. E hoje é um dia muito especial. Eu quero falar para você assim, cara, isso aqui, ó. Vem cá, Dudu. Vem cá, pai. Esse cara aqui é o nosso futuro. Esse cara aqui é o nosso sucesso. Não existe sucesso sem um sucessor. Não existe. Pode ter o sucesso que for, pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver um sucessor, não tem sucesso. E eu falo assim que eu passei a dar muito mais importância para eles. Valorizar o tempo de qualidade com eles, valorizar a vida deles. Eu tenho aprendido com esses caras todos os dias. Aprendo mesmo. Esses dias esse cara chegou para mim e falou assim: pai, preciso falar um negócio pro senhor. Você sabia que nós temos um poder que o diabo não pode fazer nada? Eu falei, filho, o que é? Ele falou assim: quando a gente ora. Quando a gente ora, nada pode impedir nossa oração de chegar. Eu falei, rapaz, eu chorei. Porque, cara, lógico, eu já sabia, mas assim, o Senhor tá usando a vida dele, mas foi de uma forma diferente. Passei a valorizar esses caras. Então eu quero agradecer a oportunidade, né? Só para registrar, a Cinta lá, a Jurema, o Senhor fez com que o rio levasse, né? Depois que eu tomei essa decisão de não mais bater nos meus filhos com a cinta, depois disso a gente foi tomar banho no rio, o rio levou pro Jurema. E eu entendi que o Senhor realmente estava querendo um novo nível de amor na minha vida.
novo nível de honra, de unidade. E nós temos que valorizar a família, porque a família é a instituição feita por Deus, e foi confiada a nós, uma filha, né? E as heranças. E nós temos que ser simplesmente zelosos de Deus. Obrigado pela oportunidade, cara. Amo sua vida, irmão de montanha, o cara que a gente tem aí ombreado. E glória a Deus pela vida de você, da sua equipe, tudo isso que está acontecendo aqui. Que isso que é um veículo que alcança infinito. A gente não sabe onde chega. Não tem fronteira. Né? Obrigado mesmo. E só para deixar antes de acabar, Josmar, são 3 perguntas que eu ouvi, né? O que você tem feito com a filha? O que você tem feito com a noiva? E o que você tem feito com o templo? Porque nós temos o templo do Espírito Santo. Então essas 3 perguntas mexeu com a minha cabeça. Mexe mesmo. Mexeu com a minha vida. Porque quando você fala que você está fazendo com a filha, é com a esposa que Deus te deu. O que você está fazendo com a noiva? Com a igreja. Né? A igreja somos nós. E o templo? O Espírito Santo, o seu coração. Porque a palavra de Deus fala que tudo que Deus vai fazer, primeiramente ele sonda os corações, para saber onde é que está o coração. Então isso bugou minha mente quando eu ouvi isso, e isso mudou também a forma de eu pensar como um homem, né? Como filho, como irmão que eu falo no corpo de Cristo, ou até próprio seu irmão mesmo. Então isso aí é uma coisa que mexeu muito comigo. Espero também que todo mundo que esteja vendo essa live também medite nisso, né? Medite nisso, porque isso é muito profundo. Amém. Você que está aí nessa live até agora e não deu like, ô abençoado, tá na hora de você fazer isso. Antes de sair dessa live, dá o like aí, cara. Você precisa nos ajudar a expandir o reino na terra, né? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar conosco até esse momento. É algo que o Luiz falou nas minhas considerações finais, né, das crianças, né? A criança, um dia chegaram para Jesus e tentaram impedir as crianças de chegar até próximo dele, e diz a palavra que ele indignou-se, e ele falou assim: não impeçais, deixar as crianças vir. Então, dos semelhantes a ela é o reino. Então tem um segredo na criança, nós precisamos nos assemelhar a ela, senão de forma alguma nós poderemos entrar no reino de Deus. Que você possa ter esse coração de criança, aceitar a verdade e não fazer questionamentos. Viver por fé é isso, né? E a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então que você possa crescer em maturidade, para que você possa usufruir de um tempo precioso na presença de Deus. O desejo do meu coração é que você possa ser alcançado por essas palavras. Eu me sinto honrado de estar aqui com esses homens, de poder falar das coisas do reino, que é as coisas que eu gosto de falar, porque são coisas eternas, né? Finança, prosperidade, patrimônio, tudo dessa terra é passageiro. Você tem que ter os seus pés na terra, mas a sua mente, o seu coração tem que estar no reino, no céu. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de dar o like, compartilhe essa live nos grupos do WhatsApp para que ela possa chegar a mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até uma próxima. Tchau.